Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema os passos para a vitória. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Inicialmente eu vou ler do versículo 12 a 14 e depois do 20 ao 23, que diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O primeiro passo para a vitória é ter fé em Deus. Nós vemos no versículo 22 de Marcos 11 exatamente isso. Tende fé em Deus. Mas o que é a fé? A definição está em Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ter fé em Deus significa ter confiança que Deus fará e confirmará suas declarações a nosso respeito. Há dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural quase todos possuem, mas no mundo espiritual ela é inoperante. Ela atua somente no domínio da mente. A fé sobrenatural, ela vem do Espírito. Ela vem a ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé precisa estar somente em Deus. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. A fé sobrenatural surge quando ouvimos a palavra do Senhor. Não é o desejo que temos de obter uma bênção. É a convicção que se aposta do nosso espírito de que aquela bênção já nos foi suprida por Jesus. Ouvir a palavra de Deus não significa escutar a mensagem, mas ouvi-la e colocá-la em ação. Alguns estão procurando ver para então usar a palavra, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Se você é um daqueles que tem que ver para crer, pare de contar com a ajuda de Deus, porque em Hebreus 11:6 está escrito: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas agora mesmo a fé já está presente em sua vida. Quando você ouvir a palavra, a fé virá. O segundo passo é falar ao monte. A primeira parte do versículo 23 de Marcos 11 diz: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Você pode ficar anos orando, pedindo, jejuando e esperando em Deus, e nada irá acontecer. É preciso que você fale ao monte, ou seja, ao problema, à doença, à miséria, à dor que saiam da sua vida. Não é Deus que se dirigirá ao seu problema e exigirá que ele saia de você. É você que tem que fazer isso. Deus já fez a parte dele em relação à nossa libertação total dos problemas. Agora, é preciso que façamos a nossa parte. O que remove montanhas é a nossa palavra e não a fé. A fé é necessária, é o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. E agora, neste momento, mande o mal que sai em sua vida ir embora. Fale ao seu monte e ordene que se erga e que se lance no mar.
em nome de Jesus. O que remove montanhas, cura as enfermidades, soluciona os problemas e amarra Satanás é a nossa palavra. O terceiro passo é não duvidar no seu coração. A outra parte do versículo 23 diz: e não duvidar em seu coração. Você pode ter fé em Deus, falar o problema que saia da sua vida e esperar que assim aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no seu espírito, duvidar, pode esquecer o que determinou. Quando a pessoa duvida, ela simplesmente está dizendo ao Senhor Deus, em outras palavras, que não crê nele, que ele não merece crédito. A nossa mente pode ser sugestionada de dois modos, negativa e positivamente. Ao ser sugestionada negativamente, a pessoa passa a viver sempre se queixando de tudo e de todos. Para ela, nada presta. Quando alguém é influenciado positivamente, ela se convence do seu sucesso, de que as coisas são lindas, belas e já possui tudo o que necessita. Jesus disse que no coração não podemos duvidar. A nossa mente pode achar que não vai dar certo. O importante é que lá no fundo do nosso ser, em nosso espírito, precisamos ter fé, confiança e não dúvidas. Jesus afirmou que tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Não temos de nos submeter ao inimigo. Somos libertos e resgatados. Somos filhos de Deus. A única maneira de não duvidarmos no coração é enchê-lo com a palavra de Deus. Não temos que raciocinar sobre o que Deus declara. O nosso espírito deve aceitar a palavra de Deus, o que ela declara, e usá-la para tomarmos posse da bênção. Quarto passo é crer que será feito o que se diz. Ainda o versículo 23 diz: mas crê que se fará aquilo que diz. Se não duvidarmos no coração, devemos crer, e quem crê se expressa. Jesus está dizendo que devemos crer naquilo que declaramos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos de agir conforme as normas estabelecidas pela palavra de Deus. É preciso crer que se fará o que falamos. Quando falamos, a obra ainda não está feita, mas será, e isso só ocorrerá se cremos. Não podemos terminar a oração ou dar 2 passos procurando verificar se o milagre aconteceu. Quando determinamos de acordo com a palavra de Deus, devemos crer no que dizemos e então acontecerá. Você deve continuar dizendo a mesma coisa durante o intervalo de tempo necessário para a obra ser feita. E o quinto passo: tudo o que disser lhe será feito. Esse passo não é nosso, é do Senhor. Muitos vivem derrotados, doentes, passando necessidades, embora sirvam a Deus com todo o coração. Não será por pedir, jejuar ou receber oração de alguma pessoa consagrada que você receberá a bênção. É por meio do entendimento. Em nome de Jesus, de agora em diante, escreva sua história com sucesso. Não culpe mais Deus pelo seu sofrimento. Até onde vão os seus sonhos e os seus desejos? O que determinar, crendo que lhe será feito, é o que terá. E isso nos garante o Senhor Jesus em João 14,13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Deus não falhará em cumprir a sua palavra. Temos a garantia de Jesus. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Depois que você seguir os 4 passos,
Você deve considerar a obra feita, mesmo que os sintomas continuem. Este é o método de Deus, o da fé. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu creio que há muitas pessoas que estão doentes, passando por necessidades, mas estão apenas sentadas esperando um milagre. Pai, abre o entendimento dessas pessoas, abre os olhos delas, Pai, faça com que elas possam agir seguindo os passos da vitória, para que elas possam depois ver o resultado e dar testemunho para o Senhor, porque este é o método da fé, é o método que dá resultado, porque nós cremos na Tua palavra, Tu és fiel, e é a Tua palavra que diz, em Jeremias 1,12, que o Senhor vela para cumprir a palavra. E a Tua palavra diz que nós já somos curados porque o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Nós já somos supridos porque a Tua palavra diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. A Tua palavra diz que tudo que nós pedimos crendo em oração, receberemos. E nesse dia de hoje eu peço em favor das pessoas que estão passando por necessidades, envia-lhes a provisão, envia a este lar o amor, a harmonia, tudo que é necessário, Pai, para que haja união nesta casa e nesta família, nesse relacionamento. Enfim, Pai, que toda sorte de bênçãos sejam derramadas sobre essa pessoa que me ouve agora. É o que eu lhe peço e desde já agradeço. Em nome de Jesus, eu agradeço porque eu confio que vai se concretizar tudo isso que eu estou pedindo, em nome de Jesus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.